Conheça o seu novo ambiente online de aprendizagem. Estúdio, sua jornada acadêmica na palma da sua mão. Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. Estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem um nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Livros impressos e digitais. Essa sempre foi uma das vantagens que a Unicesumar entregou para os seus estudantes. Mas nesses últimos tempos a gente parou para fazer algumas contas e, sinceramente, ficamos um pouco preocupados. De todos os livros impressos que produzimos anualmente, 200 mil não encontram o seu destino, as prateleiras dos nossos estudantes. Preocupante, não é mesmo? Mas juntos a gente pode mudar essa situação. Sabe como? Com o projeto Meu Papel no Mundo. Funciona assim. Vamos começar apresentando uma nova possibilidade aos nossos estudantes. Optar por receber ou não o livro impresso a partir do segundo módulo do curso. Essa simples alternativa pode mudar tudo. Ela significa menos papel, menos energia na produção, menos combustível no transporte e menos desperdício de livros. Para melhorar ainda mais, todo o dinheiro economizado no processo de produção, distribuição e armazenamento dos livros vai ser revertido em doações de alimentos para inúmeras entidades de assistência social localizadas nas cidades dos nossos estudantes participantes. Com isso, meio ambiente e sociedade saem ganhando. Participe e exerça o seu papel no mundo. E aí, pessoal, sejam bem-vindos, mais um encontro, estamos aqui novamente, Bloco 4, Estúdios Unicesumar. Hoje a gente está aqui no Estúdio 4, né, Josi? Estamos aqui com o Douglas, que é o cinegrafista, estamos aí também com a intérprete de Libras, que vocês já conhecem, e mais o pessoal que dá o suporte ali dentro no Twitter, para quando a gente vai passar vídeo, vai acompanhando a transmissão, vai se comunicando aqui com o Douglas, é bem interessante. Um dia, talvez ainda vocês vão ter a chance de vir aqui conhecer os bastidores dos estúdios, vocês vão ver que legal que é, tá? Então seja bem-vindo, se acomode, este é o momento de você investir em você. Estou muito feliz de estar aqui, a aula foi preparada com carinho, hoje nós vamos falar sobre temas importantes, porque tem tudo a ver com a atuação do gestor de RH. Nós vamos falar sobre cultura, sobre clima, sobre desenvolvimento organizacional, tá? Então seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Josi. Hoje nós temos recados aí para os alunos e quero reforçar, inclusive, para eles, o sorteio da próxima aula. Sim. Com certeza, já mostra o livro aí, profa. Enquanto então, você vai dando o recado aí, eu vou mostrando o livro aqui. Semana decisiva, essa semana temos entrega de atividade 1 e mapa, ó, livro. Todos os alunos que entregarem até sexta-feira, dia 6/3, né, profa? 6/3. Não tem choro nem vela, aí vai entrar aqui na nossa planilha de sorteio para a quarta aula ao vivo desse livro top aqui da área de administração. Gente, é um livro top por quê? Quem que é o pai da administração moderna, considerado Peter Drucker? Então, esse livro aqui, ele traz a teoria aplicada de Drucker. Então, são 40 fundamentos essenciais do pai da administração moderna. Então, nós estamos falando de conceitos de administração, já estudamos aí algumas teorias. No livro de vocês, nas aulas conceituais, tem abordagem de todas as teorias. E isso aqui vem trazendo essa perspectiva do pai da administração moderna com esses 40 fundamentos da administração. Tá? Então, se você quer estar na listinha de sorteio na nossa próxima aula, que será a nossa quarta e última aula ao vivo, então você entregue a sua atividade 1 e a sua atividade mapa até sexta-feira, que inclusive eu fiquei bastante preocupada. Hoje eu recebi um e-mail do coordenador do curso, do professor Luciano, porque ele faz um acompanhamento, tá, de entrega dos alunos.
E daí tem os reloginhos lá, tá, gente? Daí tem vermelho, acho que depois amarelo, azul, verde, né? E os ponteirinhos estão todos no vermelho. Isso me preocupa muito, porque são atividades que têm um valor considerável, né, Josi? 3 pontos as duas. Então, ó, a somatória dá 3 pontos. Você precisa ter média 6 para ser aprovado? 50% da nota. Analisa bem. Então, é muito importante que você entregue. Se você não entregou ainda, se você está pensando por acaso em não fazer, ó, tira essa ideia da cabeça, hashtag fica a dica. A professora Ângela aqui e a professora Josi trabalhamos aqui, ó, há muito tempo e a gente sabe o quanto essa nota pode fazer falta para você, não é, Josi? Exatamente, vai fazer muita diferença, né, professora? E é outra coisa muito bacana para eles também na composição da nota essa semana, a liberação da Semana de Conhecimentos Gerais, professora. Além das palestras que você, assistindo às 3, pode gerar 16 horas complementares, hoje é liberada a atividade de estudo da Semana de Conhecimentos Gerais. Ela vale até 1 ponto nas duas disciplinas do módulo, ou seja, então, em conceitos e empreendedorismo. Quem realizar pode conseguir até 1 ponto na composição da média das duas disciplinas e vocês têm até 5 de abril para realizar. Embora o prazo esteja longo, né, professora? Faça o quanto antes você conseguir para garantir aí horas complementares e também esse 1 ponto, tá? E dúvidas, você procura a gente no Fale com o Mediador também, diante das dúvidas que tiverem. Então, ó, não percam essas oportunidades, né? Porque são notas que você vai aí acumulando, que você vai garantindo, para depois, quando você faz a prova, soma-se, né, nessas notas para você ter uma média de aprovação. Porque se você não faz as atividades e pensa, eu vou garantir a minha nota na prova, fica mais difícil, né, Joyce? Fica bem mais difícil. A nota da prova é 5 pontos, né, professora? Então, mais os outros 5 pontos, gente, é atividade de estudo, mapa, que você tem que realizar aí para conseguir os 10 pontos, tá? Então, não segue a dica das professoras. É isso mesmo, gente. Segue a dica aí, ó. Vocês têm aí, ó, a trilha de aprendizagem, que é uma ferramenta excelente que ajuda você. E o que é importante? Então, lá na primeira semana, foi liberado o que para vocês? A atividade 1, que é justamente o que a gente está falando para vocês. E também foi liberado para você o que? A atividade mapa, tá? Então, é sexta-feira agora que encerra o prazo. Então, não deixem de entregar a atividade 1, que foi liberada lá na primeira semana, o mapa, atividade que foi liberada lá na primeira semana, e que você precisa entregar essas atividades realizadas agora até sexta-feira, ok? Então, fica a dica, aproveitem aí, façam a hora que terminar a aula, ao invés de vocês irem fazer outra coisa, a hora que terminar a aula já pega essas atividades para fazer, caso você não tenha feito. Por quê? Ah, professora, terça-feira ainda é só sexta. Pode surgir dúvidas, entendeu? Então, se você começa a fazer já, surgindo dúvida, você vai mandar a mensagem lá para as professoras mediadoras e você vai ter a chance delas te auxiliar, te ajudar a desenvolver a atividade, caso você esteja com dificuldades, ok? Para até sexta-feira você poder entregar. Combinado? Não deixa de fazer. Isso é muito importante para a sua aprovação na disciplina, mas o mais importante, gente, o objetivo das atividades, o que é? É fixação de conteúdo, é aprendizagem, principalmente o mapa, aí a atividade 1, que são atividades discursivas, é para ajudar você a raciocinar acerca do que você está aprendendo e colocar no papel. Então, isso faz parte do processo de aprendizagem. O foco não é nota, o foco é a aprendizagem, ok? E se você ainda não imprimiu a tua trilha de aprendizagem, imprime também, que eu acho que é muito legal. Imprime, põe lá, cola na parede do seu quarto lá e vai acompanhando, porque é uma ferramenta que ajuda muito você a acompanhar aí essa dinâmica, né? De quando as atividades são liberadas, quando elas encerram, em que semana. Isso te dá um norte, é um mapa, na verdade, de você se situar nessa dinâmica aí, nessa modalidade que é o EAD, ok? Bom. Semana passada, na aula, eu deixei para vocês uma enquete, não foi, Josi? Bem interessante, sobre as sweatshops. A sweatshops é realmente um assunto muito polêmico, né? Porque eu mesmo tenho um amigo que a gente conversa bastante e ele fala que é oportunidade e, na minha opinião, é exploração. Mas ele fala assim, então a pessoa morre de fome? Porque tudo bem, se você entende que é exploração, então não pode ter. E daí? A única oportunidade que ela tem, a única chance que ela tem de fazer algum dinheiro para sobreviver. E eu lancei isso para vocês. Deixamos o link para vocês participarem sobre
as sweatshops, se era uma exploração moderna ou se era uma oportunidade de trabalho. E o resultado eu encerrei hoje, era umas 4 da tarde mais ou menos, e nós tivemos 235 respostas, quer dizer que 235 alunos participaram, e 95,7% das pessoas que participaram votaram que é uma exploração moderna. Então, a proposta disso foi mesmo para interagir com vocês, para trazer esse assunto para vocês pensarem sobre isso, para vocês analisarem. Por quê? Porque você é gestor de RH. Em algum momento, vá que você caia numa empresa e que a gente acha que é uma realidade tão distante, né? Ah, isso daí você vai ver só lá na Índia, só em Taiwan, só no Vietnã, só na China. Não. Não, a gente já teve muitos casos aqui no Brasil de grandes empresas de marcas famosas que estavam terceirizando costuras, por exemplo, e que era mão de obra colombiana, pessoas ilegais dentro do país e que trabalhavam 14 a 16 horas por dia em condições absurdas e que não podiam de nenhuma forma se manifestar, não tinha direito a nada e muitas vezes ainda está devendo. Porque daí, às vezes, está ilegal no país, não tem como conseguir um lugar para alugar, nada. Então, esses lugares, o que faz? Então, eles já dão ali o alimento, já dá ali a estadia para a pessoa e tudo, mas isso também vai sendo descontado do salário. Então, coisa que a gente vê no filme, coisa que parece que é só lá longe, não é não. Entendeu? É aqui acontece também. E você nunca se sabe, né? Às vezes você vai pesquisar onde você vai trabalhar e tudo, mas de repente você se encontra numa situação dessa daqui, às vezes um pouco disfarçada. Tá? E por isso que eu quis trazer essa reflexão com vocês, porque é muito importante. E a percepção da maioria foi mesmo que isso é uma exploração moderna e não é uma oportunidade. Mas tudo bem, professor, e quem achou que a oportunidade está errado? Pessoal, são formas e percepções de encarar situações. Talvez essas pessoas que acham que é oportunidade tenham o mesmo raciocínio do meu amigo, que fala, então tá, então vamos fechar e aquelas pessoas morrem de fome, porque é a única oportunidade que elas têm. E daí? Então, é polêmico, a vida é polêmica. Tá? Então, nós precisamos mesmo discutir sobre isso. Essa disciplina também fala sobre ética empresarial, que é uma coisa que nós vamos abordar um pouco na próxima aula. Então, é importante que vocês se interem mesmo sobre coisas polêmicas, porque aquilo que já está bem certinho, aquilo que já está bem definido, é fácil você se posicionar e às vezes até fácil você gerenciar no seu dia a dia. Aí eu quero ver quando for uma situação polêmica. Então, quanto mais você se intera de situações polêmicas, você vai criando a sua opinião, vai criando a sua identidade acerca desses assuntos, quando você se deparar com essas situações, mais fácil vai ser você decidir, mais fácil vai ser você gerenciar, mais fácil vai ser você administrar essa situação, ok? Fiquei contente que vocês participaram, obrigada mesmo pelo engajamento de vocês, turma top. Estou adorando trabalhar com vocês, tá? Tem um monte de alunos que mandam mensagem para mim lá no meu Instagram, Ângela Pisaia, e os alunos podem falar ali no chat se eu respondo ou não respondo. Às vezes eu não respondo no mesmo dia, mas eu já recebi mensagem de vários alunos, perguntas, depoimentos, e sobre a disciplina e sobre outros assuntos também. Eu atendo a todos, tá, gente? E falando de Instagram, prof, alguns alunos achei o máximo que postaram vídeos da sua cidade, né? E marcaram o Instagram do curso, me marcaram também. Eu achei legal, mas eu achei que ainda tá pouco. Parou. Eles estão mais postando e estudando, você parou? Não, achei o máximo também. Livro, tal, e postando que estão estudando, assistindo aula. Mas a gente quer ver um pedacinho da sua cidade, da sua casa também, né, professora? Inclusive essa semana, vou ver se eu gravo hoje, Josi, para te mandar. Não vou falar, um dos meus hobbies, não vou dar spoiler não, um dos meus hobbies preferidos, tá? Pode ser que alguém, eu sei que tem aluno que já viu uma postagem dessa minha no meu story, então talvez ele já vai saber qual é um dos meus hobbies preferidos, mas eu vou filmar para vocês lá, que inclusive está em produção, e vou postar. E você posta também lá um pedacinho da sua cidade. Fala assim, aí eu recebi uma mensagem de um aluno, achei tão engraçado. Prof, então eu vou postar aqui da balada. Não tem problema. Posta, porque vá que um dia eu vou nessa cidade, eu já sei onde é que tem uma balada boa, tá? Mostra o que você quiser da sua cidade, que você achar interessante, ou da sua casa, do que você quiser.
marca, a professora Ângela Pisaia marca o curso, né, de gestão de RH, para a gente ver um pouquinho aí do teu cantinho, da tua cidade, para a gente se aproximar, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre cultura organizacional, vamos falar sobre clima organizacional e vamos falar sobre desenvolvimento organizacional. Espero que vocês tenham se preparado, porque a gente fez esse combinado. Na nossa primeira aula ao vivo, nós fizemos esse combinado, tá? Eu tô até pensando, prof, em redigir um termo, um contrato, tipo assim, ó, qual vai ser a metodologia da aula, a dinâmica, e mandar para todos os alunos, eles assinam, aí pode tirar uma foto e mandar para a gente, porque para eu saber mesmo se eles estão comprometidos com essa dinâmica. Porque faz muita diferença, brincadeira, né, gente? Mas faz muita diferença. Eu quero que vocês venham preparados para a aula, porque a aula fica muito melhor. Porque daí vocês já vêm com as dúvidas. E aqui, a hora que eu abordar assunto, o que nós vamos fazer? Nós vamos complementar as informações que você já teve acesso. Nós vamos esclarecer dúvidas que, porventura, você ficou. Entendeu? Por isso que é importante você se preparar. Então, eu espero que você tenha acessado os materiais, os links, tenha assistido a aula conceitual, tenha estudado o livro. Porque daí fica mais fácil aqui para você entender o que eu vou trabalhar aqui em 50 minutos. Porque 50 minutos você sabe que passa rápido. Eu que o diga. Tá? Bom, antes nós vamos fazer um esquenta que eu gosto muito, a professora Josi sabe disso. Então, eu quero saber se você sabe responder. É a respeito da abordagem que nós vamos fazer hoje, conteúdo da aula de hoje. Se você se preparou, você vai saber as respostas. Então, vamos lá, tá? Então, a primeira afirmativa diz o seguinte: o ambiente geral das organizações está relacionado aos fatores externos a uma organização e representam restrições chamado de macroambiente. Isso é uma afirmação. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Você que se preparou para a aula, você já sabe a sua resposta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Verdadeira, tá? Então, realmente, o ambiente geral, ele está relacionado com esses fatores externos que nós chamamos de macroambiente. Segunda questão. O clima de uma organização nada mais é do que a maneira como as pessoas percebem a mesma. E daí? O que é o clima organizacional? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. É isso mesmo? Está verdadeira essa afirmativa ou é falsa essa afirmativa? Verdadeira. Vocês vão ver ainda na aula de hoje exatamente isso. O clima organizacional é a percepção que os colaboradores têm daquele ambiente. Próxima, qual é a sua resposta? É possível mudar o clima organizacional? Verdadeiro ou falso? É possível? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Verdadeiro. Diferente da cultura organizacional, que daí é um processo bem difícil e bem mais longo. O clima organizacional, olha aí que interessante, o gestor de RH pode sim trabalhar e muitas vezes deverá fazê-lo e fazer uma mudança no clima organizacional, ok? Então, o clima organizacional pode sim ser mudado. Pergunta 4. No dia a dia, os valores individuais sempre coincidem com os valores da organização que caracterizam a cultura empresarial. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Falso. Obviamente, Já pensou quantas pessoas diferentes que vão trabalhar numa empresa com seus valores próprios? Então, nem sempre os valores individuais vão coincidir com os valores da organização, ok? Quinta e última pergunta. Gente, eu queria que tivesse um sistema aqui que vocês fossem marcando e a gente fosse vendo ali. Estão respondendo aqui, professor. Estão respondendo? Chat, mas eu queria que tivesse, tipo assim, fosse um painel, fosse aparecendo aqui, quantos cada um escolheu? Tem uma ferramenta que, de repente, futuramente dá pra gente usar para fazer isso daqui. Eu acho que eu vou tentar uma aula dessas, tá? Bom, vamos para a quinta e última pergunta. A cultura organizacional, pergunta não, afirmativa. Cultura organizacional é um sistema de valores, crenças, normas e hábitos compartilhados que rege a interação dos elementos de uma organização. Então,
está afirmando aqui o que é cultura organizacional. O que vocês acham dessa descrição, dessa afirmativa? Ela é verdadeira ou ela é falsa? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeira. Então, nós vamos estar falando sobre cultura organizacional aqui nessa aula e é exatamente isso. É um sistema de valores, é um sistema de crenças, normas e hábitos que são compartilhados e vão reger aí essa organização. Mais à frente nós vamos adentrar nesse assunto, tá? Trouxe essa citação para vocês que eu achei assim bem pertinente a nossa aula, porque realmente a cultura, ela pode aparecer de um modo muito sutil numa empresa, às vezes quase nem muito percebida, mas ela pode aparecer também de uma forma muito significativa, que identifica, que é tipo assim, quando falam daquela empresa, é a identidade daquela empresa, entenderam? Então, é por isso que eu trouxe para vocês, porque então não existe uma regra. Todas as organizações possuem cultura e clima organizacional, mas a maneira como se apresentam, se a cultura ela é mais evidente ou menos evidente, se ela é sutil ou ela é muito forte e muito presente, pode variar e vai variar de uma organização para outra. Então, vamos dar início a esse assunto de cultura organizacional, que nós já tivemos uma pincelada aí no quiz de aquecimento para a nossa aula. Então, quando a gente fala da cultura organizacional, pessoal, nós falamos do quê? Nós estamos falando do jeito de ser da empresa, tá? Então, qual é a identidade daquela empresa? Tá? Então, sim, é um conjunto de normas, é um conjunto de regras, então é a maneira que as pessoas devem se relacionar e devem trabalhar naquele ambiente. Então, a cultura organizacional, ela é permeada assim, eu gosto de usar assim, é como se for, imagine uma árvore, né? Então, a parte que está embaixo da terra, que são as raízes, é como se fosse a cultura organizacional. Mas o que sai da raiz, tipo assim, se eu tenho uma raiz de amoreira, não vai sair, não vai ter laranja, não vai ser uma laranjeira que vai estar para cima da terra, compreende? Então, a cultura organizacional é como se fosse as raízes da organização. Então, que é a raiz que vai alimentar todo o resto. Então, como ela vai se posicionar, né, e frente aos todos os seus stakeholders, né? Quem são os stakeholders? Todas as pessoas e elementos, todos os contatos que ela tem. Então, pode ser o público interno, pode ser o público externo, pode ser fornecedor, os clientes. Então, a cultura, ela vai ditar, ela vai mostrar como acontece todas essas relações. Então, é o jeito de ser daquela empresa. E quando a gente fala em jeito de ser, talvez você nunca tenha parado para analisar a sua empresa, caso você tenha uma, ou a empresa que você trabalha. Qual é a identidade? Se fosse para você elencar ela como única, ou como aquele comportamento, ou alguma coisa que acontece que você fala assim, só podia ser em tal empresa. Sabe isso? Isso é cultura organizacional. Eu só podia ser aqui. Esse atendimento, ou a demora em tratar algum assunto, ou N coisas, né, que envolvem a cultura organizacional, é a identidade, é o jeito de ser da empresa. E daí, para ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais esse jeito de ser da empresa, eu trouxe um vídeo para vocês que fala do jeito de ser do Google, tá? Então, convido vocês a assistirem comigo, é curtinho, a gente já volta. Na hora que você cria uma política de meritocracia, cada empresa tem a sua cultura e tem a sua forma de pensar, e eu acho que isso é uma coisa importante para o empreendedor, você identificar quais são os seus valores, o que aquela empresa quer ser. Eu acho que o modelo do Google funciona muito bem para o nosso negócio, para a nossa empresa, para a nossa cultura, porque os nossos fundadores, Larry e Sergey, tinham uma maneira de ser e isso se espelha como a empresa funciona. Então, eu acho que cada um tem que encontrar a sua identidade. E aí você cria programas e pensa em coisas que se encaixam com aquilo. Eu sempre falo, se você pega a cultura do Google, a maneira como a gente trabalha e leva para uma empresa onde você precisa de processo, uma empresa, por exemplo, que você tenha riscos, porque uma empresa como a CSN, por exemplo, você tem que ter processo, você tem riscos de segurança. Se você não pode, um banco, você não pode ter o caixa do banco cada dia falando, hoje eu vou fechar o caixa um pouco diferente. Não, ele tem que seguir processo, tem, né,
O Google é diferente, a gente é uma empresa inovadora, a gente trabalha de uma outra forma. Não quer dizer que não existam processos, mas a gente não quer e não cria processos para engessar. A gente quer ter exatamente essa fluidez para dar liberdade. Então, eu acho que tudo isso tem que estar acompanhado. E entre os comportamentos, por isso que na hora que você define quem que a gente quer ser, que cultura a gente tem, você também vai definir como que você mede isso, como que você avalia, que tipo de pessoa você quer que trabalhe na sua empresa. Então, de alguma forma, eu vejo no Google, a gente quer reconhecer comportamentos como colaboração. É uma empresa que ninguém cria nada sozinho, ninguém implementa nada sozinho. Você precisa dessa relação entre as pessoas. Então, eu tenho que reconhecer e remunerar as pessoas que tenham um comportamento certo, né? Senão você fica um pouco esquizofrênico, onde eu só reconheço o resultado, mas eu quero que as pessoas se comportem de uma maneira que não necessariamente elas estão se comportando. Então, isso precisa ser planejado e pensado. Eu preciso reconhecer, eu preciso apoiar comportamentos e resultados que são os que eu preciso, que eu quero, que eu desejo como empresa. Ficou claro para vocês, pessoal, esse conceito, o jeito de ser? Então, eu trouxe aí para você o depoimento da CEO aí do Google, que dela fala sobre o jeito de ser do Google, né? Então, e da empresa onde você trabalha, ou se você tem uma empresa ou está montando uma empresa, né? Qual é o jeito de ser? Então, quando a gente fala em cultura, ela trouxe elementos ali muito importantes, né? Do ambiente colaborativo, da inovação. Então, qual é o jeito de ser? Quando a gente fala qual é o jeito de ser daquela empresa, nós estamos falando do quê? Da cultura organização daquela empresa. Então, a cultura, ela é pensada. E como é que surge essa cultura? Você pode estar se questionando nesse momento. Geralmente, a cultura, ela surge do quê? Do líder maior, do líder mais importante da organização, que geralmente é o dono, é o proprietário, é o jeito de ser dele. Obviamente que depois, dependendo da empresa, ela vai passando por vários processos, às vezes vão integrando sócios e isso vai gerando mudanças nessa cultura. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala em mudança de cultura organizacional, nós estamos falando de um processo muito difícil e de um processo muito longo. Tá? A cultura organizacional é um elemento difícil de ser mudado dentro de uma organização, porque geralmente ele está mais enraizado. Então, eu sou uma empresária e, de repente, eu resolvo montar uma empresa. Então, quais são os elementos que eu quero para essa empresa? Então, provavelmente, até o meu jeito de ser, o que eu espero dessa empresa, o que eu idealizo para essa empresa, será a cultura dela. Então, como é que eu quero que aconteçam os processos? O que eu penso para as relações internas? Né? Será que vai ser uma empresa bem burocrática ou não? As pessoas vão poder trabalhar em casa ou tem que trabalhar não sempre lá dentro do ambiente, da estrutura física da empresa? A minha empresa terá uma estrutura física ou não? Então, isso são todas questões que fazem parte o quê? Da cultura organizacional. Eu fiz um desenho aqui para vocês que eu achei que ficou assim, visualmente fica mais fácil para vocês compreenderem. Então, aqui nós temos uma visão geral do ambiente organizacional. Tá? Então, desde a missão e visão, dos valores da organização. Então, quando eu falo em cultura organizacional, eu vou permear, eu vou contemplar tudo, tá? Tudo. Desde os processos administrativos, das operações, do portfólio, do RH. Então, tudo que eu fizer dentro da empresa, tudo que ocorre dentro da empresa, ela é permeado pela cultura organizacional. Tá? Isso eu quero que fique bem claro para vocês, é o jeito de ser da empresa. Então, como ela trata os funcionários, como ela treina os funcionários, como esses funcionários vão atender os clientes, como esses funcionários se relacionam, vai depender da cultura organizacional. Né? Como é o processo dentro da empresa, é ágil, não é? Né? É rígido, não é? Então, tudo isso faz parte da cultura da empresa. Então, isso vai impactar diretamente no seu papel como gestor de RH. Consegue fazer esse link? Ficou claro? Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? Se eu estou falando da cultura, todas as relações humanas ali vão ser impactadas por essa cultura. E o gestor de RH nesse meio? De repente, se é uma cultura, né, que está muito rígida, ou de repente está tendo um turnover muito grande na organização, e às vezes pode ser por conta da cultura que não... Né, de repente, ou está acontecendo um turnover, porque o que acontece? Eu tenho uma cultura, de repente eu sou uma empresa super tradicional, e na hora de fazer recrutamento e seleção,
isso não é bem feito e eu trago para dentro da empresa pessoas tipo assim, super inovadoras, pensamento disruptivo, modernas e tal, e tipo assim, que não é compatível com a cultura da empresa. Olha que interessante isso. Essas pessoas provavelmente não vão ficar nesse ambiente e a empresa também não vai entender que eles, tipo assim, não estão dando o que poderiam, não está compartilhando ou não está se esforçando da maneira que poderiam. Olha que interessante isso. Então, isso também faz parte da cultura organizacional. Mais uma vez, você, gestor de RH, futuro gestor de RH, precisa compreender isso, a cultura organizacional, porque a hora que você estiver à frente de um processo de recrutamento e seleção, você precisa ver se os valores daquela pessoa, se o perfil daquela pessoa é condizente com a cultura organizacional. Interessante isso, né? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre clima organizacional. Também tinha uma questão lá no nosso quiz sobre clima organizacional. Tenho certeza que todos vocês acertaram, então vocês já estão sabendo o que é clima organizacional. Então, clima organizacional, gente, eu gosto de falar para vocês é o seguinte. Sabe quando você chega num local? Isso acontece às vezes comigo, principalmente quando eu tinha uma empresa. Eu já trabalhei em alguns lugares, tá? E eu, inclusive, já tive uma outra empresa de um outro ramo diferente do que eu tenho hoje. E era uma indústria, na verdade. E para atender os clientes, que daí era atacadista, a minha empresa, e daí eu ia atender os clientes. Gente, tinha empresa que eu amava ir, né? Que eu ia lá fazer o contato, apresentar os novos lançamentos, ou mesmo entregar um pedido, ou oferecer, né? Tirar pedido. Tinha empresas que eu adorava ir. Você chegava lá, era um clima gostoso, amistoso, legal, a pessoa te recebia. E mesmo quando ela não podia te receber, era legal, o clima, tá tudo bem. E tinha empresa que, para mim, com perdão da palavra, era a morte. Quando eu tinha que ir, porque, tipo assim, era cliente, né? Então comprava, pagava, tudo certinho, mas para atender, a hora que eu entrava naquela empresa, era aquele clima, tadã, tadã. É que não tem efeitos sonoros, senão eu ia colocar agora um efeito sonoro de musiquinha de terror. Então, e era isso. Então, isso é clima organizacional. E daí eu percebi, e os funcionários, tipo assim, você não via ninguém sorrindo, você não via ninguém interagindo. Isso é clima organizacional. Então, é a maneira com que o ambiente é percebido. Tá? Então, quando eu falo em clima, eu estou falando do quê? É a forma como o funcionário, é a forma como o colaborador percebe aquele ambiente, como ele se sente naquele ambiente. Agora, existe uma boa notícia para todos nós, inclusive para você, futuro gestor de RH, o clima organizacional pode ser melhorado. Eu não vou falar nem modificado, ele pode ser melhorado. O clima, sim, diferente da cultura, que é um processo difícil e muito longo, o clima não. Por isso que você, inclusive, eu disponibilizei ferramentas de pesquisa de clima organizacional no material da disciplina. Ah lá, o Josi está dizendo que está lá no material de disciplina dentro do estúdio, justamente sobre isso. Então, você precisa, às vezes é perceptível o clima, né? Igual eu falei para você. Tadã! Às vezes nem tanto. E às vezes fica meio camuflado, mas você, gestor de RH, futuro gestor de RH, você precisa ali, ó, cavucar e saber mesmo se está tudo bem. Porque isso vai impactar no comportamento das pessoas e no trabalho delas. Lembra que a gente já falou das escolas das relações humanas e vocês também têm aí no livro e nas aulas conceituais sobre a escola comportamentalista. Então, o quanto, né, as relações, a chefia, o ambiente, ela interfere na produtividade das pessoas. O clima vai interferir diretamente. Então, você precisa estar atento como gestor de RH. Então, você precisa estar ligado e você precisa usar ferramentas de pesquisa de clima. Porque às vezes esse que a gente sente assim, né, no ambiente, no dia a dia, até tá legal. Mas às vezes as pessoas podem estar insatisfeitas com um outro elemento lá que talvez nem é tanto falado. E numa pesquisa de clima, que é um questionário e tal, você pode descobrir o que não tá legal. E pode ser resolvido, pode ser melhorado, vai melhorar o clima organizacional, que vai gerar o quê? Satisfação e vai motivar. Aliás, essas pessoas se sentirão motivadas e vão produzir mais e vão ter o quê? Qualidade de vida no trabalho. Olha como é importante a gente conhecer, saber o que é clima organizacional. E daí eu trouxe um vídeo aqui para vocês
que eu acho bem interessante. Nós estamos falando sobre clima organizacional, só para a gente descontrair um pouquinho, para vocês verem, tipo assim, quando fala de clima, é como é esse ambiente de trabalho, como que as pessoas se comportam lá e como elas são gerenciadas, como elas são geridas. Assista comigo, a gente volta já. Section 5, speeder up, wall 1. Section 5, more speed, 4-7. Cadê a filha? Não estou vendo mais a luz. O que eu faço? O que eu faço? Socorro! Se empacar aqui pra sempre. Nada de pânico! Nada de pânico! Somos profissionais treinados. Fiquem calmos. Vamos dar a volta na folha. Dar a volta na folha? Eu acho que não vai Ah, bobagem. Isso não é nada comparado àquele galho em 93. Isso, isso. Bom, estão indo bem. Isso mesmo, isso mesmo. Olhem nos meus olhos, não desviem deles. E olha aí a fila de novo. Obrigado, seu Sol, obrigado. Bom trabalho, pessoal. E daí, pessoal? Eu acho que eu trouxe as duas pontas aí de clima. Então, primeiro, inclusive, a parte inicial do vídeo aí tem a ver com o filme que vocês têm que assistir para a realização do mapa. Então, qual que era o clima? Como que vocês acham que era o clima nesse contexto, igual mostrou ali no início do vídeo? Né? Como que as pessoas se sentiam, como elas eram tratadas, né? Será que quando chegavam para ir para esse trabalho era confortável, tinha qualidade de vida nesse trabalho, as relações eram boas, ela se sentia feliz naquele ambiente? Como será que ela percebia? Se a gente pudesse chegar em uma daquelas pessoas ali, na parte inicial do vídeo, e perguntar como você percebe o teu ambiente de trabalho, você gosta de estar lá, como é que é estar lá? Qual seria a resposta? Isso é pesquisa de clima já, não de uma forma estruturada, né? Dentro das organizações existem formas estruturadas e com metodologias e ferramentas para você fazer, mas assim, de uma forma indireta e informal, você pode fazer também esse tipo de pesquisa dessa forma que eu estou fazendo. Qual seria a resposta, né? Clima péssimo, clima de morte. É esse. Então, aí agora depois a gente vai ali, ama esse desenho. Gente, se vocês não assistiram ainda, chama Vida de Inseto. É um desenho antigo, mas eu sou apaixonada por esse desenho e vocês não têm ideia do tanto de pedaço desse desenho que eu já tirei para falar sobre liderança, para falar sobre contexto organizacional, para falar sobre relações de trabalho. Olha, é assim, fantástico. Se você for assistir esse desenho, vá com esse viés, sempre relacionando com o contexto organizacional. Quão diferente é? Você viu lá que eles estão trabalhando, já é um clima diferente, surge um problema. Aí a figura de vocês aparece lá, o gestor de RH sensacional, e como é que ele fala, não gente, calma, isso já aconteceu lá em algum ano, agora é só fazer assim. Olha que diferença. Então qual que é o clima, né, para esses trabalhadores? Olha que diferente. Então trouxe para vocês esse vídeo só para ilustrar, eu acho que ele traz bem essa característica. Agora eu quero que vocês compartilhem um pouquinho ali no chat para mim o seguinte, ó. Até agora a gente falou sobre cultura organizacional, falamos sobre clima organizacional. Faz sentido para vocês que isso é uma questão relacionada com o gestor de RH? Faz sentido para vocês que como gestor de RH você precisa entender o que é cultura, o que é clima organizacional, para que você seja um profissional qualificado? Né? E por quê? Né, que você precisa entender isso, de que forma você vai interagir com esses elementos na organização. Então, compartilhem lá, quero saber,
Tá? Ó, a Josi está sinalizando ali, acho que a gente tem uma participação ou uma pergunta. Vamos lá, Josi. Na verdade, professor, eles estão perguntando, quando você estava falando de cultura, mais ou menos a mesma coisa, tá? Onde é que, por exemplo, a aluna Tainara, de Divinópolis, ela diz, quando uma empresa tem uma cultura organizacional errada, tem como mudar? Aí o Jean ele também pergunta, lá de Rio Verde, quantos administradores são arcaicos, não aceitam mudanças e enfatizam o certo e errado? Como fazer nesse caso? Então, eles perguntaram bastante sobre isso, professora. Tá. A cultura é difícil, mas ela pode ser mudada ou não? Pode. Então, pessoal, primeiro existem 2 elementos que a gente precisa... vocês estão tendo uma aula aqui sobre cultura e clima organizacional. Então, às vezes as pessoas confundem clima organizacional com cultura organizacional. Porque às vezes a cultura, tá legal. Às vezes pode ser sim que o clima é influenciado pela cultura. Pode, mas às vezes o problema nem é a cultura, é o clima. Porque às vezes a empresa de um modo geral vai bem, mas tem um setor específico, um departamento específico, com um determinado chefe, cacique específico, que daí ali o negócio não flui. Então daí o problema não é a cultura organizacional. O problema é o clima organizacional e, como eu já falei para vocês, ele pode ser resolvido de uma forma bem tranquila, através do gestor, líder de RH, através da pesquisa e de ferramentas e dinâmicas e tantas outras abordagens. A cultura, que é a pergunta, pode ser mudada, professora? Pode, é mais difícil, tá? Mas pode sim. Pode ser feita implementação de processos e de projetos de mudança de comportamento, de mudanças de perspectiva. Existem casos até de que empresas que realmente querem uma mudança significativa de cultura, mudem até a logo da empresa. Tá? Então pode, é um processo mais difícil, é um processo mais demorado, mas pode sim. Tá? Pessoal, a enquete está liberada, participem lá, por favor. Tá? Bom, agora eu queria falar um pouquinho com vocês sobre desenvolvimento organizacional. Por que, professora, você está falando? Porque tem várias teorias, né, e vários conceitos e escolas no livro. Por que eu escolhi falar sobre desenvolvimento organizacional? Porque o desenvolvimento organizacional, pessoal, ele está diretamente ligado ao quê? Ao comportamento das pessoas. Então, ali na década de 50, a gente tem a teoria comportamental. Então, eu arrisco dizer para vocês que o que é a DO? É o desdobramento prático da teoria comportamental, que daí surge na década de 60. Então, é uma mudança do meio. Então, que vai exigir uma nova percepção por parte das organizações. Então, quando eu falo em desenvolvimento organizacional, é interessante, por quê? Porque eu estou falando o seguinte... Eu estou falando que eu preciso fazer uma mudança, mas que a mudança ela precisa acontecer a partir do comportamento dos indivíduos. E é muito interessante quando eu falo desenvolvimento organizacional, e daí isso aqui a gente pode linkar, inclusive, com uma mudança de cultura organizacional. Quando eu falo em desenvolvimento organizacional, pessoal, eu estou falando o quê? Eu estou falando que a minha organização está no estado A, o estado atual dela é A, mas que não está sendo legal. Que não é satisfatório do jeito que ela está se movimentando, o resultado que ela está apresentando. Então, o que eu quero? Eu quero que ela vá para o estado B. Tá? Então, esse estado B, o que é? É o estado desejado. Eu quero que a minha empresa, ela deixe de ser A e passe a ser B. O cinegrafista vai quase me matar, vou voltar lá, vou voltar, Douglas. Então, eu preciso fazer um mapeamento de entender esse meu estado atual, e aí eu vou fazer um planejamento. Eu quero sair do estado atual para o estado desejado. A DO faz o quê? Ela faz um planejamento. Como eu vou fazer essa mudança? E ela entende que essa mudança vai acontecer através das pessoas, através das mudanças de comportamento. Então, a teoria do desenvolvimento organizacional, ela é muito interessante, porque tem o ambiente, tem o indivíduo, tem o grupo, tem a organização, e no desenvolvimento organizacional entende-se que tudo está interligado. Isso é muito interessante, e todos os movimentos que é feito de forma planejada. Isso é muito importante dentro de uma organização. A gente já falou sobre os conceitos de administração, falamos já sobre algumas outras teorias, né? E a DO, ela vem dessa forma a apresentar isso. Então, quando eu falo em desenvolvimento organizacional, eu falo das possibilidades de mudança de estado
dessa organização, de um nível para outro, de forma organizada e planejada, que envolve comportamento, que envolve pessoas, ok? Ficou claro para vocês esse conceito de DO? Vocês têm alguma dúvida? Se tiver, tem alguma participação, alguma dúvida aí, Josi? Não? Então, se tiver alguma dúvida, gente, manda aqui que é muito importante para nós, tá? Então, quando eu falo, que é o momento, ó, por isso que eu falo que eu gosto que vocês se preparem, né? Porque como, de repente, se você não se preparou, você está tendo contato agora com o conteúdo, às vezes nem dá tempo de você ter a dúvida. Agora, se você já se preparou com antecedência, a hora que a gente vem para a aula, você já vem com as suas dúvidas anotadinhas ali. E daí a aula fica mais rica, inclusive, para você, tá? Esse é o momento, gente, ó, para você aprender o conteúdo, você tem as aulas conceituais, tá? Ai, quero entender tudo o que está no livro, aula conceitual. O momento das aulas ao vivo, lógico que a gente traz alguns dos conceitos da disciplina, aí a gente incrementa com outras coisas da atualidade e vídeos, porque esse é o momento de você tirar a sua dúvida, tá? Eu acho que isso, você que está chegando agora, se é o teu primeiro ano aqui nessa modalidade à distância, é importante você já interiorizar isso, né? Então, as aulas ao vivo é o momento de tirar dúvida, tá? Porque para aprendizado do conteúdo próprio do livro, aí você pode partir para as aulas conceituais. Então tentem, se você ainda não conseguiu, tenta se preparar, anotar suas dúvidas e vem para a aula, porque daí esse momento ao vivo, além dele ficar mais interativo, fica mais legal, mais dinâmico e mais rico, porque é o momento que eu vou poder contribuir de fato com o seu aprendizado, ok? Agora, continuando a falar aqui de desenvolvimento organizacional, eu trouxe para vocês aqui essa figura que para mim sintetiza tudo, né? Então, como o desenvolvimento organizacional, ele foca sim no comportamento, ou seja, no ser humano, então nós temos o quê? Nós temos o capital humano organizacional. Então, nós temos ali as competências individuais vinculadas aos processos, à estratégia e aos resultados. Porque nós temos tudo linkado. Nós temos ali, ó, tudo interdependente, né? Isso é importante entenderem das organizações, tá, gente? O desenvolvimento, a DO traz isso para nós, mas as empresas, é isso mesmo. Tá tudo interligado, não tem nada dentro da sua caixinha separado sozinho. É tudo interdependente, tá? Então, a DO mostra isso e realmente é isso no contexto organizacional que acontece. Embora tem algumas culturas organizacionais que querem separar, tá? Uma coisa que eu acho chocante, hoje eu estava lendo um livro sobre organizações exponenciais. Olha, gente, ó, pesquisa para vocês, tá? Pesquisa para vocês. A gente está falando sobre conceitos e teorias, pesquisem sobre organizações exponenciais. De tudo isso que você está estudando, é a última coisa que tem do momento da modernidade que acabou de surgir, está acabando de surgir, e que daí vai apresentar, sim, movimentos teóricos, acredito. Tá? Já tem alguns livros nesse viés, sim, mas eu acho que ainda precisa mais desdobramento, mas são as organizações exponenciais. E eu estava lendo esse livro hoje, e daí eu falei assim, olha que interessante, né? Sabe o organograma que a maioria das organizações tem? Ele, gente, data de 150 anos atrás, o surgimento dele. Então, as organizações modernas e as organizações que querem alavancar resultado e fazer a gestão adequada de pessoas, elas tentam o quê? Elas tentam achatar, ela tenta eliminar esse organograma, tá? E deixar tudo em linha, uma linha só. As organizações modernas, inclusive as organizações exponenciais, nem tem, tá? O objetivo é nem ter organograma, que é uma ferramenta, sei lá, um elemento tão antigo. E muitas empresas hoje na atualidade, você vê aqueles organogramas gigantes, que é uma empresa extremamente burocrática, que valoriza cargos, né? Valoriza os status dos cargos, as chefias e tal. Então, olha as mudanças que nós precisamos fazer. E eu falei isso para você por causa desse outro elemento aqui, quando a gente fala do contexto organizacional, que é o contexto interno favorável. Então, preciso ter saúde e clima, preciso ter qualidade de vida. Para que eu tenha o quê? Um capital humano organizacional de qualidade, porque daí isso vai me gerar resultados. Então, olha o que eu preciso, né? Então, quando eu falo em desenvolvimento organizacional,
que eu quero resultados, e isso tem vários elementos interligados, e eu preciso de uma mudança através dos comportamentos, são elementos que precisam ser pensados. Está tudo vinculado. Então, isso aqui, né, nesse primeiro elipse aqui, que tem mais um contexto favorável, que eu preciso cuidar desse clima, dessa saúde desse clima nesse contexto, para eu ter um capital humano organizacional de valor produtivo, que daí sim vai me gerar resultado. Ok? Bom, ó, trouxe aqui de dica para vocês, tá aí nesse slide, eu quero que vocês acessem. A hora que terminar a aula, já acessa, não deixa para depois, não, que aquilo que a gente deixa para depois, nunca mais a gente faz. São 7 exemplos de cultura organizacional, você pode acessar esse link, e depois você pode ler um pouquinho mais sobre clima organizacional nesse outro link que está aí no slide também, tá? Para vocês aprofundarem, entenderem e poder, tipo assim, entender um pouco mais desse conceito e ficar mais registrado para você, porque isso é muito importante, tá? Agora, para a próxima semana, problematização para você. Sabia que você é um tipo de capital? Nós, seres humanos, nós somos sim um tipo de capital. Quando a gente fala em capital, a gente pensa só em dinheiro, às vezes, né? Mas não, nós somos um tipo de capital. Você sabe que tipo de capital nós somos? Não? Então, se prepara para a próxima aula, não perca a nossa próxima aula, que nós vamos falar sobre o capital humano, intelectual, e vamos falar sobre ética no cotidiano empresarial, e eu vou trazer várias dicas, insights de Peter Drucker maravilhosos, que ele fala porque as boas maneiras são importantes, sim, dentro do trabalho, tá? Então, mais uma vez, ó, você vai ler a unidade 5, vai assistir a aula conceitual referente à unidade 5, vai ter material extra disponível para você se preparar, e você ainda pode acessar esse link aqui. Gostaria que você acessasse esse link para se preparar, ok? Então, pessoal, por hoje é isso. Relembrando, até sexta-feira, entregue a sua atividade 1, entregue a sua atividade mapa, tá? Vai lá, filma um pedacinho lá da sua cidade, pode ser da balada, pode ser da lanchonete, da sorveteria, do parque, da rua, do quintal da sua casa. Marca a professora Ângela Pisaia, marca o curso GRH lá no Insta, para a gente conhecer e se aproximar um pouquinho mais, tá? E eu lembrando que eu vou gravar, vou ver se eu gravo hoje ainda e mando para a Josi, aí a Josi de repente posta amanhã, um dos meus hobbies favoritos, tá? Aí a Josi vai postar lá no Insta, na página do curso, tá? Então, pessoal, por hoje é isso. Gratidão a cada um de vocês. Espero que a aula tenha sido tão legal para vocês quanto foi para mim. Agradeço a presença virtual de vocês, agradeço o pessoal do estúdio aqui que colaborou com essa aula maravilhosa, e eu aguardo vocês semana que vem. Um abraço e até lá. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.